paz do nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos dar início à próxima lição de número 6, que tem por título O Plano de Deus para a Salvação. Primeira pergunta de início: qual é a condição do homem diante de Deus? Romanos 3:23 diz: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Romanos 3:10, 12: não há nenhum justo, nenhum sequer. A segunda pergunta: qual a inclinação do homem carnal? Romanos 8, 5 e 7 diz: para a vida carnal. A pergunta de número 3: quais as ações praticadas pela carne? Gálatas 5, 19 e 21 diz: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade e porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. E Romanos 8, versículo 8 diz: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então existe uma diferença para quem quer servir a Cristo e estar num plano de salvação. É necessário se abster dessas obras da carne. A pergunta de número 4 diz: quando se pratica as ações da carne, como fica o relacionamento com Deus? Efésios 4:18 diz: fica cego no entendimento pela dureza do coração. Número 5. Sem Cristo o homem é filho de quem? Efésios 2:3 nos diz: filhos da ira. Pergunta de número 6. Qual é a condição espiritual do homem sem Cristo? Efésios 2, 1 e 5. Eles estão mortos em suas ofensas e pecados. Número 7. Que dois tipos de condenação nos mostram os seguintes textos? Romanos 6, 23. A morte carnal. Apocalipse 20, 6 e 21. Versículo 8. Morte eterna. E a pergunta de número 8. Existe reencarnação? Hebreus 9, 27 é categórico e diz que não. A pergunta de número 9. A possibilidade de alguém ser condenado? Quem? João 3,18 diz: sim, quem não crê em Jesus. O plano de salvação vem de encontro àqueles que querem ter uma vida com Cristo. Deus não quer que ninguém se perca, mas deu Jesus Cristo para que todos fossem salvos. Pergunta de número 10. Quem Jesus veio buscar e salvar? Lucas 19:10. O que estava perdido. A Bíblia é clara: o homem se perdeu na caminhada, nos seus próprios desejos e vontades, no seu bel prazer. E Deus estabeleceu um plano de salvação para que o homem fosse achado novamente. Pergunta de número 11. Que tipos de pessoas não entrarão no céu? 1 Coríntios 6, 9 e 10. Os injustos. Gálatas 5, 19 e 21. Os que praticam as obras da carne. E Apocalipse 22, versículo 15. Os que cometem a iniquidade. O segundo tópico desta lição diz: a solução de Deus para o pecado do perdido. A solução de Deus para o pecado do perdido. Deste segundo tópico, a primeira pergunta diz:
para quem Deus enviou seu Filho? João 3,16 nos responde: para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. A segunda pergunta: para que Jesus foi levantado na cruz? João 3, 14 e 15. Para que todo que crê nele não pereça. Números 21, 4 e 9. Todo aquele que olha para Jesus será salvo. Todo aquele que olha para Jesus será salvo. Não existe outro caminho que possamos buscar. Não existe outro caminho que possamos alcançar a paz. Não existe outro caminho que possamos adentrar no Santo dos Santos. Só por intermédio de Cristo Jesus. Só por intermédio do Senhor Jesus. Aquele que veio como homem através do Espírito Santo. Pergunta de número 4. Como Deus provou seu amor? Romanos 5 e 8 nos responde: enviando Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. João 15, 13. Diz: dando sua vida por nós. O terceiro tópico desta lição, o título é: o que o pecador deve fazer para ser salvo? Isaías 55, versículo 7, converter ao Senhor Jesus. Atos 3,19 nos diz arrepender-se e se converter. Segunda pergunta: o que acontece quando cremos em Cristo? João 6,47. Temos a vida eterna. Que boa notícia nos dá Romanos 10,13, que todo o que invoca o nome do Senhor Jesus será salvo. Que todo o que invoca o nome do Senhor Jesus será salvo. Então não adianta nós corrermos de um lado para o outro, se Jesus já deu a receita, se Jesus já deu a condição para o homem ser salvo. Quando ele diz na sua palavra: entra no teu aposento e ora ao teu Pai que te vê em secreto, e em secreto ele te recompensará. Mas por que isso pode acontecer? Porque um dia ele foi na cruz do Calvário e o véu de alto a baixo foi rasgado, mostrando que qualquer um que quisesse entrar no plano de salvação poderia orar e buscar a face do Senhor Jesus. O que acontece quando o pecador se converte? Atos 10:43 recebe o perdão de Deus. 1 João 1,9 é justificado. 2 Coríntios 5,17 somos novas criaturas. Tito 3,5 somos salvos. Romanos 3,27 somos justificados. João 1,18 nós nos tornamos filhos de Deus. João 5,24 temos a vida eterna, passou da morte para a vida. E a pergunta de número 5, quando se deve decidir sobre isto? Tiago 4,14, Isaías 5 e 6, 2 Coríntios 6, 1 e 2. Hoje, o mais rápido possível. E a última pergunta desta lição, que diz: o que Deus propõe? Deuteronômio 30:19 diz que escolha a vida. Se perguntarmos às pessoas: você quer viver ou morrer? Todos dirão: queremos viver. Mas existem várias formas de vida. Mas a vida para o plano de salvação com Cristo, só Jesus pode salvar. Então, que escolhamos a vida em Cristo Jesus, no poder da palavra de Deus. Louvado seja o seu nome.